Olá, sejam bem-vindos a todos. Hoje, super quarta-feira, dia 22 de março de 2023. Hoje é um dia que sai decisão com relação à taxa de juros, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. E duas perguntas ficam no ar. O Roberto Campos Neto vai ceder à pressão agora do governo e reduzir o juro da taxa Selic na canetada? E o Fed, o que fará? Fará manutenção da taxa de juros, 25 basis points ou 50 basis points. Então, hoje é um dia que o mercado não tem certeza do que vai vir pela frente, né? Diferente de outras reuniões. Então, algumas coisas podem acontecer. Começando aqui no Brasil, supondo que o Campos Neto, o RCN, né, ele faça a redução na caneta da taxa Selic agora, o conceito básico do mercado é que a Selic ela vai funcionar só para o relatório do Copom, né? O mercado não trabalha com a taxa Selic, trabalha com o juro longo. E esse sim pode subir bastante numa suposta intervenção do governo aí reduzindo a taxa na canetada. Isso vai estressar bastante o mercado, estressar os juros longos, que é o que vai dar base para o financiamento e para o custo do dinheiro aqui no Brasil. Isso pode causar uma alta na taxa de câmbio. Acho que não vem nessa reunião, mas é algo que a pressão tem aumentado bastante nesse sentido. E lá nos Estados Unidos, o Fed agora ele tem uma decisão, ele vai ter que tomar uma decisão. E ele tem duas forças agora trabalhando em direções opostas, né? De um lado, a inflação, que ainda não cede, ainda tem um caminho longo para a inflação dos Estados Unidos voltar para dentro da meta que o Fed quer, que é de 2% ao ano. Ela está acima de 6%, acho que é 8%, se eu não estou enganado. E do outro lado, há uma crise bancária, um problema de crédito nos Estados Unidos, e um aumento muito forte na taxa de juros pode agravar esse problema. E o banco já precisou criar linhas de créditos especiais, já teve que dar apoio no salvamento de alguns bancos. 2 bancos acabaram já até tendo a liquidação decretada, que foi o SVB e o Signature Bank. Então é um dia realmente para acompanhar. Então, muitos ativos, durante o período da manhã, pelo menos, devem trabalhar em compasso de espera pela decisão do Fed. A commodities caindo forte hoje não, caíram forte ontem, estendendo a queda hoje, principalmente o trigo caindo mais forte hoje por causa do acordo lá do Mar Negro. Petróleo subiu bem nos 2 últimos dias, hoje está realizando um pouquinho por enquanto nesse momento. E ontem, enfim, o CFTC, que é uma espécie de CVM lá nos Estados Unidos, conseguiu colocar em dia o seu relatório das posições em fundos e veio uma liquidação forte no milho. Fundos já estão short no milho, já estão vendidos no milho, no óleo de soja também, no trigo também estão vendidos. Agora, soja, farelo, café, açúcar, eles continuam comprados ainda nesse momento. Aqui no Brasil, prêmios continuam derretendo, realmente um dos prêmios mais baixos da história aqui no Brasil, renovando mínimas históricas. Ontem foi mais um dia de queda para os prêmios de exportação, e o que continua segurando um pouco o preço da commodity aqui é o dólar. O dólar que mantém-se estável nessa faixa de 5,23, 5,24, 5,25, é o que tem segurado parcialmente as contas, segurado o preço da saca aí no interior. Os negócios, eles chegam a acontecer. Há indicativos de compra, há indicativos de venda, mas o mercado está travado por causa da logística. Logística extremamente complicada. Não há espaço sobrando para recebimento de grãos. Esse é um problema estrutural do Brasil, não vem de hoje. Todo início de safra acontece a mesma coisa. Começam a circular os vídeos ali de grãos armazenados em pátios, sendo derramados de silos. É normal. Esse ano tem o agravante de uma super safra brasileira. A cada dia que passa, uma safra de 150 milhões de toneladas, ela é confirmada. E isso dali, todo mundo sabe disso, porque são imagens, são produtores conversando. Com exceção do Rio Grande do Sul, se você conversa com produtores do Paraná para cima, a maioria deles
principalmente a região centro-oeste, vai relatar para você uma produtividade acima da média dos últimos anos. Uma qualidade muito boa e um volume muito bom. Então, realmente, a safra brasileira veio no mercado, veio forte, veio grande e veio com qualidade. Por isso que os prêmios estão literalmente derretendo e o basis regional mais ainda. Como eu falei, mínimas históricas nos prêmios. Outro problema junto a isso, é a comercialização, que está muito lenta no Brasil ainda. Tem muita soja para ser comercializada. Não chegamos nem a 50% da soja comercializada. Em outros períodos, esse número estaria por volta de 65%, até 70% comercializado. E agora a gente está por volta de 45%. E o problema é que tem as contas para pagar agora. Mês de abril é um mês com muitos vencimentos para o produtor. Então o preço lá no chão e ele é obrigado a vender porque ele tem que receber o dinheiro para fazer um saldo de contas. E esse eu não vou dizer que é um fator surpresa, porque não é. Os especialistas do mercado, quem atua no agronegócio, já sabia que o risco de acontecer isso nesse momento era grande. Eu mesmo fiz um vídeo no ano passado, há mais de um ano, falando dessa possibilidade que acabou acontecendo. O milho, ele está um pouquinho mais resistente, porque o balanço global do milho é um pouco mais apertado do que o da soja. Quando a gente olha o contexto total, incluindo a sazonalidade junto, porque só os Estados Unidos têm o cereal para exportar agora. O balanço geral anual da temporada, o da soja, é muito mais apertada, mas sazonalmente tem uma safra gigantesca disponível no mercado, por isso que os preços estão caindo agora nesse curto prazo, ok? Vamos dar uma olhadinha agora como que estão as cotações, aqui começando pelo petróleo. O petróleo hoje está realizando um pouquinho, 0,37% de queda, mas ele teve uma reação importante nas duas últimas sessões. Ele vai ter agora esse suporte na faixa de $65 o barril. Então, ele vai ter uma dificuldade para romper. Eu não duvido que ele venha a romper, eu continuo afirmando isso, que eu acredito que há uma possibilidade dele vir abaixo de $65 o barril. Ontem, a API, que é a Associação dos Produtores de Petróleo, informou que o crescimento dos estoques foi de 3,3 milhões de barris, é um crescimento acima do que o mercado esperava. E hoje a EIA, que é a Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos, que passa a ser o órgão oficial, divulga o seu relatório de estoques. Se ele vier em linha com o que a API divulgou, haveria um crescimento acima de 3 milhões de barris de petróleo. Isso acaba sendo um fator que pode limitar uma alta ou até mesmo pressionar as cotações da commodity. China está na Rússia, o Xi Jinping está na Rússia conversando com o Putin. Ontem eles anunciaram um acordo de cooperação comercial, vão finalizar o pipeline que está em construção lá para que a Rússia consiga aumentar as exportações via oleoduto para a China. Ela vai aumentar o fluxo de petróleo para a China, anunciou também que vai reduzir a produção em 500 mil barris de petróleo por dia. Mas tudo isso é um fato que vai se desenrolar ainda. Então, não é nesse momento que, se vier algum impacto, o mercado global vai sentir. Até porque há uma sazonalidade baixa no petróleo ainda. Então, se você houver uma redução na produção de um país que já está embargado, numa sazonalidade de consumo menor, o impacto nos preços ele é quase nulo, se houver algum impacto. Agora, se você está numa sazonalidade de alta, o consumo aumentando e a demanda e a oferta não conseguindo acompanhar, aí qualquer redução de produção, qualquer redução na oferta acaba sendo um impulsionador de preços. Mas isso não é para agora. A demanda de alta do petróleo começa na primeira semana, segunda semana de maio, atingindo o seu pico no início do mês de julho. Então, até lá,
pressão no petróleo, ele deve ter uma resistência nos $70. Agora, novamente, por ser o 70 bola, né, 7 bola, ele tem uma resistência e o 65 atua como um suporte. Ele pode vir para cima ou para baixo, mas eu acho que a pressão para baixo, nesse curto prazo, pode ser maior devido justamente à sazonalidade. Além disso, hoje é dia 22. Daqui 9 dias, chegam os estoques estratégicos dos Estados Unidos que foram liberados pelo presidente americano no início do ano. Então, além de um crescimento possível que possa vir pela própria produção e exploração de petróleo, há um incremento no estoque comercial vindo do estoque estratégico. Então, isso pode acontecer no dia 1º de abril, por isso que eu acredito que a força para baixo dos preços pode ser maior do que fatores que puxem os preços nesse momento. Vamos ver, o petróleo americano a $69 o barril, o petróleo Brent na faixa de $75 o barril. Mesmo esta queda não conseguiu atrair a demanda para origens como o Oriente Médio e o Golfo dos Estados Unidos. China e Índia continuam comprando petróleo russo, porque o derivativo acaba sendo o mesmo para a formação de preço. O problema é o diferencial, que é o preço do mercado físico. Continuando na Bolsa de Nova York, mas indo para o café hoje caindo 1%, mas a gente já sabe que ele tem supostamente um suporte nessa faixa de 175 centavos de dólar por libra peso. Eu acho que ele pode até romper, porque daqui a pouquinho vai começar a colheita, 2 meses começa a colheita do café arábica aqui no Brasil. Querendo ou não, é safra chegando no mercado, é oferta chegando no mercado. Ontem a ICI reportou que apenas 300 sacas só foram reduzidas nos seus estoques, nos seus armazéns, e hoje o mercado realizando, eu acredito que até em compasso de espera pela decisão do Fed. Quando nós olhamos o açúcar, deixa eu tirar minha cara daqui, o açúcar hoje subindo 1,39, 21 centavos de dólar por libra peso. Mas há quanto tempo que ele está trabalhando nesse range aqui de 20 a 21? Você vê que desde começo do ano ele tem trabalhado nesses preços. Isso que eu estou olhando o vencimento maio. Se traz no TradingView aqui, por exemplo, o contrato do açúcar, o SB, no 1, a gente vai ver que ele está trabalhando nisso daqui a bastante preço. SB. Futuros. Açúcar. Você vê que ele tem trabalhado na faixa de preços já há bastante tempo que ele vem testando isso daqui. Ele teve um patamar de preços mais embaixo em 2018, trabalhou patamar, mudou de patamar um pouquinho e agora parece que ele encontrou um novo patamar de preços. Eu acho que falta liquidez no mercado para que as cotações venham a cair. Estamos na boca da safra também, as usinas já começam a retomar já as atividades, vem o mês de abril, vem o mês de maio, todas entram em atividade e aí começa realmente a produção de açúcar no Brasil e nós podemos ver os preços voltando a ceder, mas por enquanto eles estão estáveis. E a curva de futuros eu vejo ainda que ela está flat nesse curto prazo, uma inversão muito pequena ainda. E preços tão altos assim podem atrair produtores, né? A Índia pode liberar novas cotas de exportação, Tailândia pode vir com aumento de produção também, porque é um preço extremamente ou muito atrativo para quem é o vendedor de açúcar. O custo de produção ele caiu nas últimas semanas, do finalzinho do ano para cá, devido à queda de preço de combustível, queda de preço de fertilizantes. Então, eu acho que é um bom momento para o setor ali. Além disso, basicamente a produção está toda arrediada, mais de 70% da produção está arrediada. Então, não tem contraparte para liquidação de contrato. Então, qualquer movimento de fundo, ele vai impulsionar as cotações do açúcar. E ele tem acontecido isso desde basicamente de 2021. Quando ele bateu nos 17 centavos, permaneceu nos 17 centavos durante quanto tempo? Depois que veio aquela geada no finalzinho de 2021 aqui no Brasil,
o preço pulou de patamar, foi para 20 centavos, agora a Índia anunciou uma redução, né, no seu programa de exportação, uma pequena redução na sua produção também, tem mantido os preços sustentados nesses patamares. Então, se você olha o café, olha o açúcar, nós vamos ver que as soft commodities tiveram uma reação menor em relação às commodities agrícolas, porque ela continua, ela está muito pressionada nesse momento, tanto a soja quanto o trigo, pela renovação do acordo do Mar Negro. Você vê que ele caiu 2,5% hoje, o trigo está caindo 2,5% hoje, as cotações do trigo, mas são 3 dias consecutivos de queda, já 6,66 o bushel, 6,76 o próximo vencimento. Curva de futuros, ela está em carry, mostrando que não há um desequilíbrio entre a oferta e a demanda, segundo a percepção do mercado, não teria motivo para os preços do cereal subirem. Então, nós vemos que agrícolas de base pressionadas, até devido a uma oferta disponível nesse momento, enquanto os soft commodities seguem sustentadas com um balanço um pouquinho mais apertado. O trigo, como eu disse, já caindo bastante, a renovação do acordo do Mar Negro, e o milho também estendendo a queda hoje, 0,99% de queda nesse momento, a $6,23 o vencimento maio, $6,04 o vencimento julho. E o vencimento setembro já em $5,56. Por que que este vencimento setembro, vencimento dezembro, até mesmo o vencimento julho é importante para o Brasil? Porque aqui na B3 os preços caíram também, vieram para R$85 a saca no vencimento maio, ele está com o mesmo preço até o vencimento setembro, mas o preço ele segue sustentado nessa faixa de 85, 86. E aqui eu digo o seguinte: é uma sacanagem o que o CPEA fez com esses preços aqui, porque você não encontrava esses preços no mercado. Então, no vencimento do contrato de março, o CPEA, colocando aquele preço de 85, fez com que o contrato futuro da Bolsa fechasse em 85. E isso acabou pressionando o vencimento maio, porque o balanço no Brasil, principalmente, ele é muito apertado nesse primeiro semestre. O Brasil segue exportando a mais de 1 milhão de toneladas que devem ser que foram embarcadas e devem ser embarcadas ainda nesse mês de março. O volume vai começar a cair agora e, mesmo assim, o balanço ele realmente é apertado aqui no Brasil. Não tem justificativa porque o CPEA acabou fazendo, mas que força nós temos, né? E esses vencimentos são importantes porque eles começarão a balizar os preços de exportação do safrinha. Safrinha que já foi plantado, basicamente no Mato Grosso, já finalizou o plantio do safra de inverno. Paraná ontem chegou a 77% de plantio, segue um pouquinho atrasado ainda, mas o plantio tem acontecido. E a expectativa é que o clima esteja bom e isso vai trazer a safra no mercado a partir do mês de junho. Então, a formação do preço no mercado doméstico começará a levar em conta o PPE, preço de paridade de exportação, que é o preço da Bolsa de Chicago, mais um prêmio no porto, a taxa de câmbio e a logística doméstica. E se a safra se confirmar na faixa de 95, 94 milhões de toneladas, vai ter pressão no preço do safrinha também, a exemplo do que está acontecendo com a soja, porque os Estados Unidos têm safra para exportar ainda. O programa de exportação lá está atrasado em comparação com os outros anos. Basicamente, 50% só foi concluído ainda. A temporada termina no dia 31 de agosto, mas em julho entra um grão competitivo, que é o grão brasileiro. A lei argentina vai ter quebra recorde, isso vai puxar os preços. Todo mundo já sabe da quebra da Argentina. Se todo mundo já sabe, já está no preço. Não é um fato novo, não é uma notícia nova. Todo mundo já sabe que a Argentina está com problemas, inclusive podendo importar os produtos tanto do Paraguai quanto aqui do Brasil. Então tem que ficar ligado para a gente não ter a mesma surpresa, que não seria surpresa, negativa que aconteceu com a soja aqui no Brasil nesse momento. Os fundos, eles liquidaram, deixa eu trazer a tela inteira, que daí nós já acompanhamos outras commodities também. O CFTC, ele estava atrasado na divulgação dos seus dados, e ontem à tarde ele conseguiu colocar em dia. E no milho, eles estão
corte em 54 mil contratos. Eles venderam 75 mil contratos na última semana. Esse relatório vale até o dia 14 de março, ou seja, até a quarta-feira da semana passada. Olha a liquidação que eles fizeram nas últimas semanas dos contratos de milho. E isso tem a ver com o programa de exportação norte-americano, principalmente. Muito fraco, o aumento dos estoques por lá fez com que houvesse essa liquidação nas posições. E isso pode aumentar. Nós vemos que aqui até sazonalmente seria um movimento normal de preços essa venda. Só que tem um detalhe, a safra norte-americana chega em outubro no mercado, novembro no mercado. Então, ainda pode haver uma força maior de liquidação nos contratos, conforme o tempo se encaminha, com a proximidade da safra norte-americana. Ainda não chegamos na entre-safra. A entre-safra começa em maio, quando começa o plantio por lá. Mas se eu estiver certo, e vai vir uma área de 92, 93 milhões de acres, e o USDA soltar uma estimativa de produção de 181 bushels por acre, nós estamos falando de uma estimativa inicial de produção norte-americana na faixa de 390 milhões de toneladas, o que seria recorde, acima das 382 milhões de toneladas da temporada passada. Os custos de produção, problemas climáticos, levaram o produtor a reduzir a área no ano passado, essa temporada atual, agora quando eles fizeram o plantio lá em maio. Mas esse ano mudou o cenário. Custo de produção caiu, preço da soja agora derreteu literalmente, a arbitragem que é feita entre a soja e o milho está muito mais favorável para o milho e o produtor norte-americano prefere o milho. Então, nós temos custo de produção menor, nós temos seguro de renda, que foi formado em fevereiro, melhor do que o ano passado, e nós temos a arbitragem com a soja, que é o grande concorrente por área, mais favorável para o milho, e temos o gosto do produtor norte-americano por milho. Então, são 4 pontos que me fazem crer que no relatório do dia 31, na semana que vem, o USDA vai apontar uma área entre 92 e 93 milhões de acres com uma produtividade de 181. Acredito que vai cumprir 181? Não. Eu acho que a produtividade vem na faixa de 176, 177, que é uma produtividade média dos últimos anos, o que seria suficiente para colocar uma safra acima de 382 milhões de toneladas, e levando um estoque de passagem maior devido ao programa norte-americano, esses fundos podem vender mais contratos de milho ainda na entrada da safra lá dos Estados Unidos no final do ano. E isso é pressão no PPI, no PPE, no preço de paridade de exportação do milho aqui do Brasil. Então, vamos tomar cuidado. Óleo de soja caindo 0,5% hoje, farelo caindo 0,93% e o grão caindo 0,51%. Percebam esse detalhe. A safra norte-americana entra em novembro, ok? Esse vencimento para nós não tem muito efeito, porque ninguém está segurando soja ou não segurariam soja em condições normais para vender em novembro. Só o custo de carrego até chegar nesse período já inviabiliza esse processo. Mas é a entrada da safra norte-americana. E ali nós começamos a ver o carrego para a safra brasileira. E a safra brasileira, a curva está flat. Ou seja, não há mais, segundo o entendimento do mercado, um desequilíbrio que nós vimos nos 2 últimos anos. A curva de futuros da soja estando flat nesse período, deixa eu trazer um outro gráfico sem aquele ali, Forward Curve, ZS. A curva estando flat, a safra brasileira, mostra que o mercado entende que o balanço entre a oferta e a demanda vai estar adequado. E isso retira a possibilidade, neste momento, de retorno dos preços para a safra 23-24 na faixa de 14 dólares e 50 o bushel. Então, o fato que está acontecendo agora vai voltar a acontecer no próximo ano, ou seja, preços mais baixos. Aqui no Brasil, os prêmios de exportação, hoje, mais uma queda. Nós já estamos com prêmios de 80 abaixo
para entrega agora em abril, 60 abaixo para maio, 15 abaixo para junho e até o mês de julho, para quem for vender hoje, ele já está negativo em 5 pontos. Qual que é o efeito aqui no Brasil? Olhando esse gráfico aqui, no Porto de Paranaguá, você vê que o frete está zerado na minha planilha, 161. Junta isso uma pressão logística, teoricamente lá no Mato Grosso, onde o frete está custando por volta de R$460, para o Porto teria uma soja de R$134. E aí você pega a pressão logística, essa soja está recebendo indicativos de 129. Você pega uma região, por exemplo, de Dourados, onde o frete está na faixa de 250, Goiás também, 146. Pela pressão logística, os compradores estão indicando preços na faixa de 140. No Paraná, vamos colocar aqui oeste do Paraná, região norte do Paraná, Londrina, Maringá, o frete está na faixa de 110 reais até o Porto, 155. Você deve receber indicativos na faixa de 149, 150. Esse é um cenário que está desenhado aqui no Brasil, infelizmente. Indo para deixa eu mostrar aqui posições da soja, e eu já falo do boi. Posições do óleo de soja, eles já estão vendidos em 1.189 contratos. Farelo de soja, eles estão comprados ainda em 133 mil contratos, ainda sazonalmente é uma posição muito alta no farelo. Olha aqui, vocês conseguem ver, não preciso nem aumentar a linha, vocês conseguem ver aqui, isso dá margem para uma realização maior ainda. E na soja, eles estão comprados ainda em 127 mil contratos, o que é uma posição relativamente alta também para esse período. A gente vê a linha aqui. Ele pode começar um movimento de queda, mas é um movimento ainda de alta. O oil share, que é a participação da cotação do óleo nas cotações do grão, está em 38 nesse momento. Ou seja, é o menor nível desde o começo de 2021. E nós temos ainda posições recordes no farelo. Então, vocês podem ver o crack que pode dar. E para finalizar, o boi aqui subiu no Brasil ontem, tanto na B3 quanto no mercado físico. R$295 na B3, o mercado físico subiu R$2, R$3 aqui. As escalas, elas continuam apertadas ainda. Nós vemos aqui pelo mapa da AgriBrasil que as escalas em metade da região aqui, principalmente centro-norte, ela continua apertada. Mato Grosso do Sul também continua apertada, só aqui no litoral, aqui que teve uma escala um pouquinho mais confortável. E esse aqui é da Scott Consultoria. Você vê que os preços acabaram subindo no dia, tanto no MS, Paraná e Rio Grande do Sul, devido a um bom poder de retenção pelo produtor, pelo pecuarista. O que é isso? O pasto está bom. O pasto está bom, o pecuarista sai do mercado, o frigorífico tem que fazer uma força maior para poder pagar a arroba. Só que isso funciona só para a arroba do boi. Não pense você, produtor de soja, de milho, que segurar o teu grão vai fazer o preço subir, que é o contrário, e nós estamos vendo isso na prática agora. Agora, pecuarista, sim, pode voltar para o extensivo, volta para o pasto, ele mantém o boi no pasto até o preço melhorar. A relação é diferente, não funciona para todo, e nesse momento ele tem avançado. Deixa eu ver a pergunta da Vanessa aqui, a gente já fecha. Como estão os prêmios do óleo de soja? Alguma mudança após o B12? Não, Vanessa, estão estáveis ainda. Até no curto prazo está tendo essa pressão no óleo vegetal. Então os prêmios também não mudaram ainda. E eu acho que eles podem mudar quando o B12 começar a funcionar. Aí eu acho que sim, tanto o basis quanto os prêmios de exportação. Eu já não vou ter mais tempo de responder perguntas. Então voltamos amanhã no Primeira Hora do Agro. Nunca deixem de curtir o canal, porque é a maneira que o YouTube entende que o conteúdo tem algum sentido, ou pelo menos alguma relevância. Se vocês puderem deixar a pergunta amanhã, por causa do horário, eu respondo para vocês. Tenham um ótimo dia.